Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário, faça sua sugestão. Então, também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos e entrevistas. E claro, sempre acesse o nosso site, clubefi.com.br. Lá você conhece sempre uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E acesse também a nossa área educacional, porque lá você também sempre encontra o nosso tradicional curso online de fundos imobiliários, que está agora na sua 4ª edição. E nossa área educacional sempre tem novidades com outros tipos de cursos. Bom, o nosso convidado de hoje é o Ricardo Reis, que é CEO da Reis Real Estate, né, e também é consultor aí, imobiliário. Tudo certo aí, Ricardo? Olá, Thiago, tudo bem? Todo mundo que está assistindo aqui do Clube FI, agradecer você, Thiago, ao Rodrigo, toda a equipe de vocês, parabenizar pelo belo trabalho que nos faz aí para o nosso mundo dos fundos investidores de fundo imobiliário. E é um grande prazer estar aqui com você. Valeu, Ricardo. Então, obrigado aí pela tua segunda participação aqui no nosso programa. É um Ricardo que sempre traz informações bem interessantes, tem um currículo bem extenso nesse mercado imobiliário. Ele vai abordar aqui um tema bem interessante, alguns temas, na verdade, que seria o mercado imobiliário, a relação com inflação, enfim, preço de imóveis. Ele que também é um acadêmico, né, estudioso do assunto, então ele vai trazer alguns dados bem interessantes que ele está pesquisando aí no seu curso de mestrado, doutorado. E, Ricardo, então, antes de começar aqui a nossa conversa sobre esses pontos, enfim, como faz muito tempo que a gente já fez nossa primeira conversa, eu queria que você falasse, então, da tua longa história aí no mercado imobiliário. Obrigado, Thiago. Contar um pouco do que nós fizemos, né? Eu já cresci no ambiente de mercado imobiliário, meu pai é incorporador, meus avós e bisavós sempre investiram em imóveis, e a gente teve a sorte de crescer nesse ambiente. Trabalhei dos 13 até os 23 anos com meu pai, na empresa dele, um incorporador em Curitiba, também construiu em São Paulo. Aí abri com um sócio a minha incorporadora, fizemos dezenas de prédios em São Paulo e Curitiba, basicamente, desculpe. E depois trabalhamos como consultor de grandes empresas, como a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, com a Rossi Residencial, algumas empresas de capital fechado também. Incorporamos em Miami junto com meu pai. Trabalhei em Nova York alguns verões nossos aqui, invernos deles lá, na maior construtora de casas. Então, a gente sempre trabalhou na área imobiliária, estudamos bastante sobre isso também, como engenharia, depois ciência da computação, direito, pós em direito. Fizemos mestrado agora na Sorbonne com o IBMEC, e fizemos um estudo sobre fundos imobiliários, e agora o doutorado também sobre fundos imobiliários. Então, a gente sempre tentou trabalhar e ter experiência acadêmica, sempre focando tudo no mercado imobiliário. E com isso fizemos um livro, que chama-se Lucre com Imóveis, um curso também, que é como investir em imóveis e fundos imobiliários, e estamos aí para poder aprender cada dia mais. A gente sabe que não vai parar nunca de aprender, né? E gostamos muito do mercado imobiliário e acreditamos demais que é o que fica. Bom, interessante, Ricardo. E você tem uma frase que eu já até citei em algumas lives que eu participei, que acho que é uma frase bem interessante, acho que faz total sentido, que você fala sempre no teu livro, né? Pessoas e negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam. Enfim, então eu queria que você falasse, dentro do contexto dessa frase, quais são os fundamentos, os pilares que justificam, então, o investimento em imóveis. Obrigado, Thiago. Eu tive a sorte de cunhar essa frase, porque pensava assim, tem que deixar uma frase, né? Um dia que eu me for aqui, tem que ter uma frase que resuma a minha trajetória, o que eu pude aprender. E como a gente mexe com comunicação, lá no Infomoney, na XP, educação também, no BMEC, a gente queria ter uma frase que fosse emblemática. E por que eu acho que a frase é essa? As pessoas vêm e vão. As pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam. Se bem geridos, gerando renda por gerações. Por que isso? Porque o imóvel é o bem mais essencial que tem, como água e comida. Desde o primeiro dia que chega na Terra até o último dia que vai embora,
a gente precisa dormir numa casa com segurança, nasce no hospital, estuda numa escola, faz compras num shopping, come comida que vem de uma fazenda que também é um imóvel. Então, o imóvel é essencial do primeiro ao último dia nosso, e desde o primeiro dia do ser humano na Terra até o último dia do ser humano na Terra vai continuar também sendo essencial, seja na Terra, seja em Marte, como quer o Elon Musk, qualquer outro planeta. Então, o imóvel tem uma essencialidade muito grande. E o que eu vi nos imóveis da família e de outras famílias é que inquilinos entram, locam a loja, crescem ou quebram e mudam, e você continua com o imóvel lá. Entra outro inquilino, continua a renda. Então, para quem investe em fundos imobiliários, para renda, basicamente, que é o grande parte dos investidores, eles têm essa tranquilidade, que independe quem é o inquilino, vai estar sempre, esse imóvel está sempre gerando renda com aquele inquilino com outro, e se o imóvel for bem gerido, no sentido de fazer manutenções corretas, se atualizar com retrofit, né, fazer a gestão bem feita, você vai ter sempre uma renda, e isso dura durante a sua vida, passa para os seus herdeiros e para os herdeiros dele, como já tenho visto acontecer em muitos casos há mais de 100 anos, e isso é no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, o imóvel realmente é um ótimo investimento de longo prazo. Bom, Ricardo, interessante essa sua frase, né? Enfim, acho que você, melhor do que ninguém, né, dentro da tua experiência de muitos anos, da tua família, da tua carreira profissional, eu acho que muitos da nossa audiência acho que pensam da mesma forma, por isso que estão também dentro desse mercado de fundos imobiliários, que a gente sempre fala que é uma forma, na grande maioria dos casos, né, mais democrática e eficiente, né, de investir em imóveis. Já entrando aqui num assunto também que é um tema bastante debatido, principalmente nesse último mês, na verdade, nessas últimas semanas, como é que você avalia também essa relação entre juros, principalmente os juros de longo prazo, com o preço dos imóveis e fundos imobiliários, né? Porque a gente tinha um ambiente bem propício, com uma Selic muito baixa, que veio lá dos 14,25% para os 2%. Agora já está claro esses aumentos sucessivos, que possivelmente vai a 7,5%, ou quem sabe a 8%, muita gente já falando dependendo da situação, em 2 dígitos, dentro desse comportamento também, que depois a gente vai falar um pouco mais da inflação, mas como é que você vê essa relação dentro do que você está estudando aí, de taxa de juros, principalmente de longo prazo, com os preços dos imóveis e fundos imobiliários? Obrigado, Thiago. Então, os juros para o mercado imobiliário, quanto mais baixos, melhor, quanto mais altos, pior. O que acontece é que, quando vem a inflação, o remédio natural, clássico, aí é subir os juros para segurar a demanda e tentar baixar a inflação. Essa é a equação simples aí, macroeconômica de inflação e juros. Os juros no Brasil vem subindo, veio de uma história, veio de um recorde de baixa nos últimos anos, e quando o juros está baixo, o mercado imobiliário cresce muito, porque você consegue financiar muito mais, valor muito maior, comprar casas maiores, ou consegue acessar o mercado imobiliário para financiar muito mais fácil com juros baixos. Quando os juros sobem, sobe exponencialmente o valor da renda necessária para financiar o mesmo imóvel. Então você tem um resfriamento da demanda, e o mercado imobiliário como um todo, basicamente o que importa no mercado imobiliário é oferta e demanda. Se a demanda cai, a oferta tem que se adaptar a isso, baixando o preço ou baixando a sua oferta. Então o que vai acontecer com juros mais altos, sendo bem sintético, é que os preços devem se manter, não vão subir tanto assim, por causa da demanda. Agora, a inflação é um outro fator, que a gente vai falar um pouco nas próximas perguntas aí, mas o fato é o seguinte: com juros altos, a demanda cai e os preços tendem a não subir tanto realmente, né? Então, vão subir os preços por causa da inflação, mas não é um aumento real, é um aumento pela inflação. Então, com juros altos, os preços caem, a demanda por imóveis deve cair bastante também. E os juros altos, né, Thiago, já os juros futuro já está em 10%, né? Já está negociando taxa de juros no mercado futuro a 10%. Essa inflação está totalmente fora de controle. Nós vivemos aí na época da hiperinflação, da inflação que virou hiperinflação,
Parece que estamos revendo o mesmo filme de terror que vivíamos lá nos anos 80, é muito ruim para a economia como um todo. Essa inflação aí, a inflação oficial ainda está muito baixa, abaixo de 10%, mas é a única abaixo de 10%. Você pega qualquer índice de mercado, está já acima de 10%, que é um sinal muito ruim para a economia e que logo, logo vão aumentar os juros por conta disso. Sim, com certeza, Ricardo. Na verdade, até se você pegar o GPM já ultrapassando aí 12 meses 30%, acho que agora até saiu o IGPDI, que é um indicativo de que a gente vai começar a ter uma indicada para baixo, mas o acumulado ainda é extremamente elevado. Como você comentou aqui comigo também nessa entrevista, o CUB, que é o custo efetivo aí da construção subindo em vários estados. Você tem também o próprio INCC, né, também faz parte da composição aí do GPM, já subindo também já em 2 dígitos, e o IPCA agora saiu essa semana já com o maior do mês de agosto, já o maior desde o ano 2000, que já está com acumulado já de quase 9 pontos alguma coisa, que já dá quase os 10% dos dígitos que você estava comentando, né? Então a gente já está vendo esses sinais, e dentro do que a gente conhece aí da parte de política monetária, o natural é que realmente a gente tem esse aumento dos juros por parte do Banco Central, e como você também comentou bem, que eu acho que isso explica muito o impacto já do mercado de fundos imobiliários, que são ativos em bolsa, é esses juros longos aí, juros futuros, né, já colocando uma Selic, quem sabe, até num nível maior do que a gente está esperando, né, Ricardo? E um outro assunto, depois até a nossa audiência fique atento que logo mais a gente vai até compartilhar aqui um material aí que o Ricardo preparou aqui para a gente, um material bem interessante que vai ilustrar bem tudo que ele está falando aqui dentro da nossa entrevista, dentro desses temas. E passando para o próximo tema, Ricardo, nessa parte aí pegando essa janela de muito longo prazo, você pegou um estudo aí, somente dos países desenvolvidos, então realmente os imóveis rendem mais do que outros ativos, por exemplo, ações listadas em bolsa? Boa pergunta, Thiago. Isso, na minha experiência empírica, a gente sempre viu que os imóveis eles vêm sempre um ótimo proteção para a inflação. Então, ela vem subindo junto com a inflação. Mas eu queria ver na prática melhor isso. Nesse mestrado, a gente pegou um estudo que foi muito bem feito pelo pessoal do Banco Central Europeu e também pessoal dos Estados Unidos, onde eles compararam nos últimos 145 anos a Bolsa de Valores de cada país desenvolvido, foram 16 países desenvolvidos, comparado com o mercado imobiliário daquele país, num período que tinha de máximo dados confiáveis. E o que chama a atenção são a confiança dos dados que eles foram buscar em cada país. Então foi foi Estados Unidos, foi Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Japão, Austrália, entre desses 16 países. E a conclusão que eles chegaram, que foi inédita até então, é que os imóveis renderam mais do que a Bolsa. Mas por que ele chegou nessa conclusão inédita? Porque eles somaram o que o imóvel rende, que na média é 6% ao ano, mais o 1% ao ano de valorização. Então, o total que eles chegaram foi 7,06% de rendimento total dos imóveis. Comparando isso com o mercado de capitais da Bolsa daquele país no mesmo período, que deu 6,80 e pouco. Então, os imóveis renderam mais do que a Bolsa. Então, isso foi inédito. Até então, os estudos sempre avaliavam a valorização dos imóveis, e não valorização mais rendimento. E a valorização média é de 1%. Então, você pega o índice Tiller, por exemplo, que é daquele prêmio Nobel da Economia, que é a pessoa que previu tanto a bolha americana em 2008, previu isso ano de 2008, quanto a bolha aqui no Brasil, ele previu isso tudo baseado no índice dele, que mexe só com valorização. E esse estudo que eu achei é o primeiro estudo acadêmico, científico, mostrando que os imóveis renderam mais do que a Bolsa. E daí, baseado nesse estudo, eu peguei e acrescentei os últimos 5 anos, 2015 até 2020, para incluir o impacto da Covid e incluir também os países em desenvolvimento, que é o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E corroborou
o meu estudo com o deles. O meu estudo fez o estudo dos últimos 20 anos nesses países em desenvolvimento e na mesma proporção nos países desenvolvidos, e chegou na mesma conclusão, ou seja, os imóveis realmente rendem mais que a Bolsa. Agora, nos BRICS, tem um fato diferente. Nos BRICS, o risco do mercado imobiliário ele é igual ou muito parecido com o da Bolsa. Nos países desenvolvidos, não. Lá o risco é metade. Então, lá o imóvel rende mais do que a Bolsa, com metade do risco. E nos BRICS rende igual à Bolsa, rende mais, um pouquinho mais, é pouco significativa a diferença, mas rende mais que a Bolsa e com um risco parecido com o da Bolsa. Isso é importante por quê? Porque os grandes investidores do mundo, que são os fundos de pensão e os grandes fundos de investimento, eles investem muito pouco em imóveis, porque os imóveis tinham a peculiaridade antes dos fundos imobiliários de serem difíceis de gerir, tinha que ter uma equipe para poder alocar, cuidar, manutenção, não tinham transparência nem governança e não tinham liquidez. Então, a conclusão desse nosso estudo do mestrado foi invista em imóveis que rendem mais e invista através de fundos imobiliários, porque com isso você resolve o problema histórico dos imóveis, que era a falta de liquidez e a falta de governança. Não, Ricardo, você tocou num ponto interessante também, aqui entrando mais para o lado do Brasil, né, que é um tema também que te já abordou aqui no nosso programa. O fundo imobiliário vai permitir que muitos fundos de pensão, esses institucionais, que o foco deles não é o imobiliário, eles têm vários ativos, né, enfim, não faria sentido muitas vezes ter um imóvel diretamente, que isso realmente gera um trabalho muito grande, né, uma equipe especializada que agora, com acesso ao fundo imobiliário, acho que fica tudo mais fácil, incluir essa categoria aí, como você comentou, nos países desenvolvidos já tem esses estudos de longo prazo. E nesse caso, a dúvida que eu tenho, quando você fala do risco, né, você falou que nos países desenvolvidos, o risco, além de render mais, na média, do que ações, por exemplo, listadas em bolsa, o risco é metade. Esse risco, você fala, é uma métrica de volatilidade, é um desvio padrão, o que você fez? É exatamente isso. O risco em capitais é medido em desvio padrão, né, em volatilidade. Então, você vê o quanto variou, num período de 10 anos, por exemplo, quanto variou o IFIX e quanto variou o B3, que é o índice. O IFIX é o índice, para quem nem sabia, é o índice da média dos fundos mais negociados na Bolsa. E o B3 é o índice da média das ações mais negociadas na Bolsa. Então, você pega a média durante o período e vê o quanto variou um, quanto variou outro. E os imóveis nesses países desenvolvidos, eles variaram metade do que variou a Bolsa. Aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, quando começou a Covid, e no mundo inteiro, deu para ver claramente isso. Como a Bolsa caiu bastante e os fundos imobiliários também caíram bastante, mas os fundos caíram menos do que caíram a Bolsa. Então, isso quer dizer menor volatilidade, menor risco. Certo. E esse tempo de estudo que você fez nos países desenvolvidos, acho que é isso que é interessante nesse tipo de estudo empírico que a gente chama, que os países desenvolvidos você tem uma série histórica longa, né, de índices de ações, de algum índice que reflete bem o que é o preço do mercado imobiliário daquele país, algo que é uma dificuldade aqui no Brasil ainda, de você ter umas séries confiáveis de prazo mais longo. E qual que é o período que você conseguiu, desse estudo, que na verdade você acabou completando agora, nesses últimos 20 anos, é um período de mais de 100 anos, correto, dessas estimativas? Nos países desenvolvidos, tem países que chegam até 150 anos, como a Inglaterra, que tem uma das históricos mais longos, né? Alguma coisa nos Estados Unidos. Aí, para cada país, a gente pegou os dados que tinham disponíveis, tanto de bolsa quanto de imóveis confiáveis. No Brasil, deu, se não me engano, 13 ou 14 anos só, porque temos pouco período de comparação. E para cada país, eu fui pegando o período que tinha de confiança, que foi o mesmo critério usado no estudo original, onde eles também fizeram isso. Para cada país, pegaram os dados que tinham confiança. Inclusive, o estudo que eu me baseei, eles eram muito bons em estatística e fizeram vários testes de duplicidade, pegando fontes diferentes de dados e usando testes diferentes para tentar achar a melhor confiança possível dos dados. Foi isso que me atraiu nos estudos que eu me baseei,
e usei o mesmo critério nos estudos dos BRICS. Certo, então aqui no caso do Brasil, o IFIX tem agora pouco mais de 10 anos, então um prazo muito curto. Aí, no caso, a métrica de preço de imóveis, quando você quer estudar no mercado brasileiro, você usa qual índice? É o FIPZAP ou tem algum outro índice disponível? Não, usei o IFIX só mesmo. Eu usei tudo, eu usei a mesma ferramenta para todo mundo. Usei o Bloomberg como um terminal de base e eu peguei o índice do IFIX, que subiu até um pouco mais. A média até onde eu cheguei deu 8,5% ao ano, na média até o final do ano passado. Agora, esse ano, não atualizei ainda, né? Até agora, concluindo um pouco esse mestrado, o que nós embarcamos num doutorado, e a ideia é continuar agora, que nós conseguimos descobrir que realmente, e fundamentar e provar que os imóveis rendem mais do que a Bolsa. A minha ideia agora é tentar provar os fundos de pensão, que são os grandes investidores do mundo inteiro. No mundo inteiro são quem investe mais em imóveis, e fundos imobiliários são os fundos de pensão, e no Brasil não. No Brasil, os investidores são pessoas físicas, basicamente, a maioria deles. Há uma lei que obriga que os fundos de pensão, nos próximos 10 anos, saiam dos imóveis tijolo para fundos imobiliários, eles têm essa obrigação, mas não estão convencidos ainda. Eu tenho tido contato com o pessoal da Previc, que é a associação que regulamenta a lei de fundos imobiliários, e também com a associação dos fundos imobiliários, fundos de pensão, e eles vão ter que migrar para isso, mas ainda acham o imóvel sem governança e sem liquidez. Então, na nossa tese de doutorado, a gente está pegando o portfólio padrão do fundo de pensão e pegando o mesmo portfólio do fundo de pensão e colocando uma sugestão de portfólio com fundos imobiliários nele, para comparar se esse portfólio que existe hoje ficaria melhor ou pior, incluindo os fundos imobiliários, que na nossa tese, né, nossa hipótese é que vai melhorar. Então, nós estamos nesse estudo agora. Daqui a um ano, talvez a gente possa se encontrar de novo, Thiago, para mostrar os resultados para vocês. Não, com certeza, a gente tem total interesse, estou bem curioso para saber, mas já tem alguns estudos em revistas científicas aqui no Brasil, inclusive, que já tem uma linha parecida com a tua, já fazendo essa simulação, aquela concepção de eficiência do portfólio, quando você inclui o fundo imobiliário, ele torna o portfólio mais eficiente, no sentido que ele melhora o que a gente chama em finanças de Sharpe, né? Melhora aquela relação risco versus retorno. Você consegue adicionar um determinado nível de retorno a mais naquele portfólio com um nível de risco menor, vamos dizer assim, né? Então, dentro dessa linha, espero que você também chegue em conclusões semelhantes, nesse caso das carteiras de fundos de pensão, que, claro, tem características diferentes aí de uma carteira de investidor individual. E, Ricardo, a gente vai abordar aqui também um assunto que sempre é uma curiosidade e é importante, né? Porque acho que o investidor ele deve buscar, acho que o principal inimigo no longo prazo é a inflação, quer dizer, aquele conceito de retorno da tua carteira, de retorno nominal e real. Muita gente está olhando só para o retorno nominal, e na prática, somente no longo prazo, o que vale é o retorno real, que é o poder de compra que você vai ter lá na frente. Então, acho que uma das principais preocupações dos investidores, a primeira delas deve ser, não, meu portfólio primeiro precisa render mais do que inflação. Enfim, então sempre surge essa dúvida do investidor. Então, até vou aproveitar aqui para a gente ficar, para a nossa audiência entender um pouco mais aí o teu estudo, para você compartilhar aquele material que você preparou, né, com base nesses estudos aí que você está realizando, para a gente depois até entrar também nessa questão dessa relação dos preços dos imóveis com a inflação também no longo prazo. Tá legal, vou colocar aqui então a apresentação. Sim. Então, eu vou passar aqui rapidamente para chegar nesse item que você falou. Ó, a inflação, ela nasce, né? Por que temos inflação? Porque o governo gasta mais do que arrecada. Então, isso aqui é um histórico de 90 para cá, né? O orçamento do Brasil, se está em inglês aqui, mas é no Brasil, e se vê claramente que nunca a gente consegue gastar menos do que arrecada. Sempre gasta menos, gasta mais do que arrecada, e isso gera um déficit,
que obriga que a gente vá buscar o dinheiro emprestado para poder pagar essa conta, e esse dinheiro emprestado às vezes custa mais, às vezes custa menos. Por sorte, o mundo hoje está inundado de liquidez, o governo americano e europeu está colocando dinheiro no sistema, e isso, os juros no mundo inteiro está baixíssimo. Então é por causa disso que está sobrevivendo aqui, porque se fosse um modo normal do mundo aí, os juros real do mundo inteiro seria mais alto e o nosso seria muito, muito mais alto, como foi historicamente. Você pega aqui, ó, do lado direito, o azul é o CDI, é o juros oficial, e o azul claro embaixo é a inflação, de 2005 até 2017, 18, 19 aqui. Então você vê que a inflação ela veio dentro do previsível, deu uma estourada com a Dilma aqui, baixou novamente e agora de novo estourou. E os juros acompanham sempre esse mesmo item. Subindo a inflação, vão subir os juros, exatamente como está aqui. Aqui mostra a Selic e o câmbio. O real, nesse estudo que nós fizemos aí, foi um dos piores moedas do mundo todo. Então, aqui em amarelo está a Selic e em azul está a taxa de câmbio. A taxa de câmbio subiu ali de 95, 96 até 2021, né? Era 1 para 1 praticamente, $1 comprava R$1. Hoje está quase R$6. E a Selic veio baixando de um valor muito, muito alto que teve no passado, até chegar aí no número de um dígito que está perdendo. Então, a realidade da inflação é um descontrole das contas públicas. Essa sempre foi a raiz da inflação, continua sendo. Aqui tem a taxa de juros prevista, né, com a banda que tinha que estar ali, tinha que estar uma média de 4 e pouquinho, no máximo 6 e pouquinho, no mínimo 2 e pouquinho. Bem-vindo assim. Agora, em 2021, já estourou essa banda, está perto de 10%, isso é muito, muito preocupante. E o impacto desses juros, ele é importante, Thiago, porque aqui, fazendo uma simulação de um apartamento de R$125 mil, você está financiando 100 mil, se for 10% a taxa de juros, que é o que está praticamente hoje, você precisa de uma renda de 2.600. Se essa mesma taxa de juros fosse 5%, a renda necessária seria 1.610. Se for 15%, 3.700. Então, o que muda aqui um pouquinho, parece, nos juros, na realidade, na hora que a pessoa for... Desculpe, perdi aqui um pouquinho. Na hora que a pessoa for financiar o imóvel, o impacto é enorme. Então, é esse o peso que os juros têm no mercado imobiliário. Ele inviabiliza ou viabiliza o financiamento de uma obra, ou de um imóvel, ou de uma reforma, de uma forma muito grande. Se mudar 1, 2, 3%, o impacto já é muito grande. E, Ricardo, aí, pode falar. Acho que o resumo dessa tabela aí, enfim, você mostrou ali o processo de aceleração inflacionária, enfim, até o impacto que a gente tem aqui no câmbio, que está vinculado até a outros fatores, que está levando o Banco Central, então, como você mostrou naquele gráfico das metas, né? Lembrando para a nossa audiência que a nossa política monetária ela é um sistema chamado de metas de inflação, então aquela banda do meio ali, né? Já está, a inflação está ficando acima aí Está em 9% já esse mês, estourou em 9%, né? Exato. Então faz com que o Banco Central tenha que aumentar esses juros, e aumentando esses juros, que a gente chama de juros de curto prazo, ele, na verdade, ele vai ser repassado de uma forma rápida para o custo do financiamento imobiliário. Por exemplo, aquela pessoa que vai financiar lá na Caixa Econômica Federal, por exemplo, e isso tem impacto direto na demanda por imóveis, imóveis residenciais, né? Exatamente isso. E fica claro nessa tabela que uma família que tem condições, por exemplo, de pagar uma parcela de 1.610, quando a taxa está em 5, já muitas famílias não vão conseguir comprar imóveis financiados com uma taxa 10, porque não vai, de repente, entrar no orçamento uma parcela de R$ 2.600. Acho que fica bem ilustrativo esse impacto na demanda do mercado imobiliário, Ricardo. Isso aqui explica tudo, né? Aí você consegue ver, porque na hora que você vai de 5 para 10 não é tanto, né? Mas, quase dobrou o valor da renda necessária, e a renda não acompanha a inflação. O histórico da inflação no Brasil é esse. O problema é que quem é rico continua rico, quem tem imóvel continua atualizando, mas quem tem salário, o salário sempre corrige abaixo da inflação real, corrige pela inflação
oficial, que geralmente é abaixo da real. Isso, um ano tudo bem, 2 anos tudo bem, chega uma hora que a corda estoura, aí tem que vir um plano de governo, um ajuste qualquer, para tentar resolver, e só vai se resolver mesmo quando o governo parar de gastar mais do que ganha, e isso precisa de uma grande reforma, e geralmente as reformas vêm com as crises. Então, o que deve acontecer no médio e longo prazo é piorar a crise, até que chegar uma hora que a gente consiga aprovar uma lei lá de baixar o custo do governo, custo público, para que a gente consiga equilibrar as contas. Então, é nas crises que você faz os ajustes. Mas até chegar a crise que estoura a corda, isso vai se deteriorando com o tempo. E, Ricardo, quais são os dados que você tem gráficos aí também daquela relação de longo prazo, do comportamento dos preços dos imóveis dos países desenvolvidos? Vamos mostrar lá. Aqui mostra a expectativa de 1904, passado até 2015, ali, a economia, o PIB da economia. Então, não espere que o PIB vai ficar constante, porque a realidade é outra. A realidade é que é bem variável. Aqui mostra a teoria clássica, que fala o seguinte: os imóveis eles seriam o meio do caminho entre a renda fixa e as ações. É nisso que toda a teoria clássica de qualquer livro de investimento no Brasil e no mundo inteiro se apoia. E, na realidade, o estudo que nós nos baseamos, que é esse do Jordan Kuhl aqui, The Rate of Return of Everything, 1870 a 2015, chegou nessa conclusão aqui. O mercado de housing, que é real estate, rendeu 7,05, e os equities, que são as bolsas, 6,89. Então, essa foi a base do nosso estudo. Aqui mostra por país as diferenças, a média que interessa, né? Aqui mostra que o peso dos imóveis na carteira, no balanço patrimonial de qualquer família é enorme. O azul escuro é o quanto os imóveis é a base da economia familiar, né? Quase 80% na Itália são os imóveis. Ô, Ricardo, 10%... Oi? Desculpa te interromper, você pode voltar para aquela parte ali do isso. Então, aqui realmente só para ficar claro aqui para a nossa audiência, o que é esse gráfico. Então, tem uma amostra de 16 países desenvolvidos, onde, como a gente comentou aqui, você tem uma estatística mais confiável, de realmente de longo prazo. Então, tem países que, desde 1870 até 2015, então, realmente é um longo prazo. Então, daí, chegamos à conclusão que, na média, a taxa de retorno média anual é de 7,05 do imóvel, 6,89 o equity, que a gente seria as ações, né, listadas, e os bonds, 2,5, ou mesmo os Treasury Bills, seriam os títulos de renda fixa, e realmente o retorno fica bem abaixo, como é esperado dentro daquela teoria que você falou, né? Tem menos risco, mas tem menor retorno. Eu vou passar rápido aqui, Thiago, não vou um por um, porque tem pouco tempo, né? Sim. Vou direto no que interessa. Então, aqui mostra uma correlação da Bolsa e dos imóveis. Então, os imóveis é a linha preta e o equity, que são as bolsas, é a linha preta, e os imóveis a linha verde. E você vê que, como eu falei, a volatilidade da bolsa, que é a linha preta, é muito maior que a dos imóveis. Os imóveis, ele vem de uma média, ele sobe e desce junto com a economia, com o PIB. Aqui, as linhas, as colunas verde escuro ali, verde clarinho, são as guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra, onde você vê uma maior volatilidade para baixo e para cima. Você vê que na guerra, nos 10 aqui, a bolsa derreteu, né? Os imóveis caíram, mas não caíram tanto. E depois, no pós-guerra, a bolsa estourou e os imóveis também subiram, mas não tanto. E assim se configura que os imóveis, por ter o rendimento, é isso que amortece tanto a volatilidade dos imóveis, por isso que o risco é mais baixo, é porque ele tem um rendimento, e esse rendimento ele não varia tanto quanto a valorização. E mostrando aqui agora do gráfico da direita, que tem o vermelho e o preto, aqui também é o comovimento dos imóveis e da Bolsa com a inflação. Esse é muito importante, que é o que você está falando agora, Thiago. O vermelho são os imóveis. Você vê que a correlação dos imóveis com a inflação ela é muito mais alta, ou seja, havendo inflação, os imóveis sobem junto com a inflação. E da Bolsa, não. O da Bolsa é até negativo às vezes. Então, a Bolsa fica muito mais descolado da inflação durante períodos curtos do que os imóveis. Então,
esse gráfico aqui é o resumo da ópera de que os imóveis são uma proteção maior para a inflação do que a Bolsa de Valores. Aqui a renda fixa, a mesma coisa, não é o tema de hoje, não vou entrar aqui. Isso aqui é o que você falou agora há pouco, quanto que é o rendimento líquido, né? Então, a Bolsa, a poupança comparado com a inflação, a poupança está perdendo aqui em abril de 21 quase 5% em relação à inflação. Então, o rendimento líquido, você está investindo hoje em renda fixa, ele pode estar negativo, como está acontecendo com a poupança. Não vou entrar nesses detalhes, aqui mostra o índice, que é o custo da construção civil, né? Índice Nacional da Construção Civil do FGV, ele mostra que em roxo, os materiais subiram quase 30%, a mão de obra só 2,94%, a média deu 13% lá em abril de 21. Então a média da inflação do mercado imobiliário real, do custo de construção, já estava em 13% ali em abril. Por que não subiu mais do que 13%? Porque como o desemprego é muito grande, tem um exército enorme de desempregados, não existe pressão inflacionária da mão de obra, está perto de 3% só. Mas os materiais, que são oligopólio na construção civil, como vidro, aço, cimento, elevadores, eles subiram muito mais do que esses 13% aí. Essa que é a realidade de quem está construindo um imóvel hoje. Aqui é um índice comparativo de vários tipos de inflação, mostra claramente que a inflação real está muito acima da inflação oficial. E aqui chega no índice do meu estudo. Aqui já é o nosso estudo, que é o Rate of Return of Everything Everywhere. A gente compara de 1870 a 2020. E a gente incluiu só os países de grande liquidez, são os países que têm liquidez de fundo imobiliário. E a nossa tese foi para tentar descobrir se os fundos imobiliários, nesses países que têm mais liquidez, realmente renderam mais que a Bolsa. E aqui está o resultado. Eu fiz o resultado em dólar, que é a moeda que é usada no mundo inteiro para você fazer diversificação cambial. De qualquer país vai investir no mercado internacional, investe em dólar. E aqui embaixo é o real estate, ó, que é aqui. Então, eu coloquei toda a amostragem, só os BRICS, e embaixo só os países desenvolvidos. Então, em dólar, você vê comparando aqui esse bloco do real estate com o bloco do equities, que é a Bolsa, o mercado imobiliário rendeu quase o dobro, ou mais que o dobro do que o mercado de bolsa. Seja no cenário de toda a amostragem, seja só nos países desenvolvidos ou só nos BRICS. Então isso aqui mostra o seguinte, pessoal, temos que diversificar cambialmente. Temos que sair um pouco da visão só investir no Brasil. O Brasil é um dos países mais arriscados de se investir no mundo inteiro, e essa é a minha tese para os fundos de pensão, é sair um pouco da visão investir só no Brasil e olhar para investir no mundo, em países desenvolvidos também, que é onde tem o menor risco, uma ótima rentabilidade. 7% ao ano é ótimo. Aqui nos países, aqui são os países que eu coloquei todos, aqui tem a parte da volatilidade das moedas, a pior moeda aqui das piores é o real. Então, nesses últimos anos aqui, os piores negócios do mundo que foram feitos foram em real. E esse é o mesmo gráfico que eu fiz lá em dólar na moeda local. E aqui também se compara a bolsa, que é o equities, com o real estate, e de novo, está rendendo na amostragem total quase parecido, um pouquinho mais para os imóveis. Nos BRICS, mais de 8% ao ano de rentabilidade dos imóveis, 7% na bolsa, e nos países desenvolvidos também rendeu mais os imóveis do que a Bolsa. Então, aqui tem toda a parte de estudo financeiro, os números todos detalhados aí, mas o resumo da ópera, aqui tem aquele velho gráfico que quem trouxe para o Brasil, aqui que eu vi, foi o Arthur Vieira de Moraes, nosso querido professor aí agora da Exame, né? Onde se compara, aqui é a rentabilidade, aqui é a rentabilidade e aqui é o risco. O horizontal é o risco, na vertical a rentabilidade. O que interessa é sempre comparar a rentabilidade com o risco. E você vê em moeda local, o IFIX teve uma ótima rentabilidade, quase 10%, com baixíssimo risco. E isso aqui são os outros países comparados com... Aqui está o Bovespa, ó. O Bovespa rendeu menos, com mais risco. Isso em moeda local. Mesma coisa aqui agora em dólar. Então, aí o IFIX fica quase zerado. Já não é tão bom, ó. Aumentou o risco,
e está com retorno em dólar abaixo de zero. Então, é aquilo que eu falei, quem investe no Brasil, quem é estrangeiro investe no Brasil, nos últimos anos fez péssimos negócios. Mesmo que o IFIX tenha dado 10% em média, na realidade, em dólar, ele perdeu dinheiro. Então, quem investe no Brasil está tendo esse retorno negativo. E quem é do Brasil, os fundos de pensão, nós, investidores, pessoas físicas, temos que ter uma parte da nossa carteira investida fora do Brasil para não ficar correndo esse risco do Brasil, que é enorme. E continua crescendo, infelizmente, né? Basicamente, era isso que eu queria te mostrar. Aqui mostra um pouquinho de que os fundos de pensão, infelizmente, investem menos de 3% da carteira deles em imóveis. Grande parte do que eles investem é renda fixa, e faz sentido, porque no histórico do Brasil, a renda fixa sempre foi um ótimo negócio. Não foi bom negócio nos últimos 5, 10 anos, mas historicamente foi. E a nossa tese aqui é que eles aumentem essa partição de 3% aí para mais por cento. Esse aqui é um portfólio global de investimento dos grandes fundos, também investe menos de 3% em imóveis, de novo, pela falta de governança e liquidez. E a nossa tese é: venham para os imóveis porque o retorno é muito bom, e venham para os imóveis através de fundo imobiliário, se possível, comprando índice. No Brasil, IFIX, fora na IREIT, na Inglaterra, o índice deles, e assim por diante. E para concluir a nossa tese aqui, o Peter Lynch foi um dos maiores gestores de fundos do mundo. Ele dizia o seguinte: quanto mais simples, melhor. A maioria dos indivíduos estaria melhor investindo em um fundo de índice, porque é quase impossível você saber qual o índice, qual o fundo que vai bem e qual vai mal. Vocês têm um ótimo canal de inteligência, acho que o Clube FI tem essa vantagem de conseguir realmente estudar muito bem isso, mas poucas pessoas conseguem estudar profundamente como vocês conseguem, e mesmo acompanhar isso. Então, compra um fundo de índice que você está melhor que 80% dos investidores de forma geral. E aqui mostra nos Estados Unidos, por exemplo, no azul escuro, os REITs ganhando da Bolsa nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos. Então, essa é a nossa tese, meu querido Thiago. Bom, legal, Ricardo. Acho que você pode parar agora ali tá bom. O modo de apresentação, para a gente poder voltar aqui melhor aqui na nossa, Isso, vou nossa tirar tela. Daqui, só um minutinho. Ficou claro, Thiago? Deu para entender a nossa tese aí, qual é? Sim, nessa janela de 20 anos ali, então, realmente ficou bem evidente, e já são dados aí sempre de ativos de bolsa, porque daí os países envolvidos você pegou os que tinham mercados de fundos imobiliários, o nosso equivalente, fundo imobiliário lá fora. E ficou claro nessa janela já de 20 anos, tanto dolarizado como na moeda local, você tem um retorno maior, né, dos imóveis em relação via fundos imobiliários do que um equity que você chamou ali, né? Bolsa de valores, equity é boa, a média da bolsa, seria o B3 nosso aqui. Exato. A única questão, acho que você mostrou aquele gráfico do movimento, a correlação com inflação, aqueles retornos ali que você mostrou são retornos nominais, né? Ainda não há um desconto da inflação no período? Isso, são nominais, exatamente. Então, aí você também comentou comigo outro dia que aquela tese que vem sendo circulada no mercado, que dentro desse contexto também dessa preocupação do investidor em ter uma carteira que supere a inflação no longo prazo, em que boa parte desse movimento de IGPM, NCC, tudo que você passou ali também, do CUB e tudo mais, e também dentro da tua experiência que você já passou já como investidor do mercado imobiliário em períodos como foi o período de hiperinflação aqui no Brasil, quer dizer, em algum momento, dentro dessa dinâmica de oferta e demanda do mercado imobiliário, em algum momento, esse processo inflacionário que a gente está vendo agora, ele vai ser incorporado no preço dos imóveis, consequentemente, vai ser incorporado também no preço das cotas dos fundos imobiliários. Então, gostaria que você explicasse um pouco essa tese. Legal. Então, em geral, o mercado é o que manda, oferta e demanda. No curto prazo, pode haver algumas irracionalidades, mas no longo prazo não tem como. O mercado, para poder ficar equilibrado, vai ter que incorporar a inflação nos seus preços no mercado imobiliário. É o básico,
é o normal, vai acontecer, sempre aconteceu. Num curto prazo, se tiver muita oferta, por exemplo, pode ser que a demanda não consiga consumir essa oferta e os preços caiam abaixo da média da inflação. Como pode acontecer o contrário, ter uma demanda muito grande, abaixo de juros, e os preços subem muito mais do que a inflação. Então, no curto prazo, é normal essa volatilidade. No longo prazo, não tem como. Para poder valer a pena construir um prédio, só vai começar um prédio incorporador se o valor de mercado desse prédio que ele espera fazer for maior do que o custo dele. Então, a comparação que os grandes investidores fazem sempre é o preço de reposição. Né? Vale a pena construir um prédio ou melhor comprar um prédio pronto que está abaixo do preço de reposição? Né? O valor patrimonial dos fundos imobiliários, vamos dizer assim. Então, essa conta sempre é feita e para o mercado ficar equilibrado e saudável, o normal é que o mercado esteja acima da reposição. Há momentos, que são os grandes momentos para nós, investidores, entrarmos no mercado, que o valor de mercado está abaixo de reposição, então é melhor comprar logo o ativo pronto. Mas não é comum isso. No longo prazo, se sustenta a teoria de que os imóveis vão corrigir pelo menos igual à inflação. E com alguns momentos para mais, outros para menos, que têm que ser aproveitados por quem está investindo. Então, se o valor de mercado está... o valor patrimonial está muito abaixo do valor de mercado, não, desculpe, me confundi aqui agora. Se o valor de reposição está muito acima do de mercado, o valor de mercado está abaixo de reposição, vale a pena você comprar o prédio pronto, logo, alugado, que é o grande tacada que faz o Sanzel, fez em 90 nos Estados Unidos, ficou bilionário, fez em 2003, quando o Lula foi eleito aqui, de novo, deu uma grande tacada, e hoje em dia não existe, hoje em dia o mercado está equilibrado, não tem um grande desequilíbrio entre oferta e demanda. O que a gente vê claramente é que no mercado de incorporação, os incorporadores estão colocando a inflação real nos seus preços. Os preços de imóveis estão subindo bastante de lançamento, porque não tem como você lançar um empreendimento sem estar corrigindo ele pelo valor real. Então, no mercado de incorporação, esse preço já subiu. No mercado de fundos não subiu tanto ainda, porque há um delay entre a realidade lá e a oferta e demanda de investimentos. E daí cada segmento também tem uma dinâmica diferente, né? Você também, eu lembro que você já colocou aquele ciclo completo, com aquelas 4 fases do mercado imobiliário, e cada segmento às vezes está numa fase diferente e que vai ter essa dinâmica de correção de preço diferente. Uma coisa é logística, outra coisa é shopping, outra coisa é o corporativo, outra coisa é o mercado residencial. Enfim, acho que então o investidor às vezes precisa ter um pouco de paciência também para estar acompanhando ali o preço de tela, né? Quer dizer, isso são coisas que não ocorrem de forma tão rápida assim, né, Ricardo? É por isso que a nossa tese é invista no índice, porque não tem como saber o que vai acontecer. Você veja, antes da Covid, a hotelaria vinha crescendo rapidamente. A gente investe em hotel e a hotelaria estava, depois de muitos anos de depressão, recuperando rapidamente, janeiro de 2019. Chega em março, entra uma crise, 70% dos hotéis do Brasil fecham, só não fecham mais porque ficaram abertos e sangrando, perdendo caixa durante um bom tempo, e agora já inverteu, já está recuperando a hotelaria novamente, mas com muita oportunidade, porque foi muito grande a depressão aí no mercado hoteleiro, então há muitos hotéis ainda se recuperando e tem uma boa oportunidade de compra de hotéis, seja para continuar hotel, para fazer um prédio residencial, assim por diante. Agora, a logística não, já está cresceu bastante com o e-commerce. Logística é um mercado que rapidamente se repõe uma oferta para poder equilibrar a demanda. Em um ano você faz um grande centro logístico. Então, cada mercado, como você diz, o residencial é uma coisa, o logístico é outra, hotel, shopping. Para cada um deles tem uma métrica diferente e não tem como a gente saber o que vai acontecer. É praticamente impossível. Então, compra a média lá que você está bem cuidado. Você vai ganhar com o galpão, perder com o hotel, na média você está ganhando. Sim, e cada período você pode ter ganhos maiores com segmentos diferentes. Exatamente. Então, no resumo da história, monte uma carteira diversificada com
vários setores, né, porque você não vai toda hora estar acertando a compra no momento exato de cada segmento, ou como você falou, você tenta, de alguma forma, na medida do possível, replicar o índice IFIX ou outros índices que a gente tem hoje, né, que estão aí concorrendo, vamos dizer assim, com o IFIX, para ter esse processo aí de diversificação. E, Ricardo, você quer ressaltar algum outro ponto que a gente não abordou aqui do teu estudo? Leia os relatórios do Clube FI, acompanhe o Thiago aqui e o Rodrigo nas entrevistas, que é uma grande fonte de informação. Agradecer muito você. A gente está lançando o nosso curso Como Investir em Imóveis e Fundos Imobiliários. Se der, vamos fazer uma parceria junto com vocês, ajudarem a divulgar nosso curso, aí, que é um curso pela internet, né? E só agradecer toda essa oportunidade e parabenizar pelo trabalho de vocês. Não, legal, Ricardo. Você também tem um livro que até tá lá, não está aqui comigo agora, mas o livro é o Lucre com Imóveis, o nome do livro, o título. Então, ó, o livro se encontra na Amazon. Lucre com Imóveis está na Amazon e o curso vai estar no Hotmart agora a partir de segunda-feira. Então tá certo, Ricardo. Muito obrigado novamente pela tua segunda participação. Trouxe agora informações bem interessantes desse estudo realmente de longo prazo, de imóveis, né, ações, enfim, ficou bem interessante. E vamos ver se então daqui, num prazo aí de máximo de 1 ano, com os resultados da tua pesquisa aí, nessa estratégia específica de carteira aí de fundos de pensão, a gente traga novamente dados interessantes aqui para a nossa audiência. Então, queria agradecer novamente a tua participação aí, Ricardo. Obrigado, Thiagão. Quem quiser entrar em contato, mais fácil é o nosso site, que é o www.reisre.com. Lá tem nosso WhatsApp, nosso e-mail. Obrigado a você, parabéns pelo programa, obrigado também ao Rodrigo e até a próxima. Até logo, pessoal. Obrigado pela tua atenção, pelo tempo e atenção de vocês. Então tá certo, Ricardo. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!